Olá a todos e todas da nossa audiência. Hoje nós estamos aqui com Bruno Marangoni, que é o CEO e membro do Conselho de Administração da SPX Capital. A SPX Capital que foi uma das gestoras que se destacaram na premiação Outliers e Infomoney, que reconheceu os destaques do mercado em 16 categorias. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Olá, Jamile, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade aí de conversar com vocês. Legal. Bom, antes da gente passar para as perguntas para a conversa de fato, eu queria dar um spoiler aqui sobre a participação da SPX no prêmio, né, na premiação. A SPX foi uma das gestoras que saiu do prêmio com mais troféus, foram 4 conquistas. Nós vamos detalhar melhor ao longo dessa conversa, mas só para dar um spoiler, ela ganhou em primeiro lugar na categoria Melhor Fundos de Previdências de Renda Variável, segundo lugar em 2 categorias, Gestora do Ano e Melhor Fundo de Ações, e em terceiro lugar na categoria Melhor Fundo de Previdência Multimercado. Então, Bruno, depois desse spoiler aqui, vamos começar a conversa já. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco sobre a trajetória da gestora e as verticais, né, em que vocês atuam, para quem ainda não conhece a SPX. Claro, vamos lá. A SPX esse ano ela está completando 15 anos, tá? É uma gestora que foi fundada por sócios que trabalham juntos há mais de 25 anos. É, Foram sócios que tiveram bastante sucesso na tesouraria de um banco. Então, naturalmente, a gente começou com os fundos multimercados, né? 2 anos depois, com a entrada do Leonardo Linhares, a gente iniciou uma vertical de ações, tá? Eu destacaria assim que a gente teve dois grandes passos assim importantes na nossa história. A partir de 2016, a gente iniciou um processo de internacionalização, tá? Abrindo um escritório em Londres e depois a gente abriu escritório nos Estados Unidos, Singapura, Portugal, enfim. Então, a gente hoje é uma gestora brasileira com presença, né, global. E a partir de 2019, a gente iniciou um processo de diversificação, né, da grade de produtos. Primeiro com uma vertical de crédito, depois com uma vertical imobiliária e depois com uma vertical de private equity. A gente se posiciona dentro da indústria de gestão de recursos como uma gestora de produtos bastante arrojados, sofisticados, uma gestora de alto valor agregado, né? É, Estrutura muito robusta, times grandes, né? Como eu coloquei, espalhados pelo mundo inteiro. É, a gente é uma gestora totalmente independente, que funciona no modelo de partnership desde do princípio, e para a gente é um modelo que funciona muito bem, de muito alinhamento de interesse, os sócios investindo nos produtos da gestora, enfim. Acho que isso é um pouco como a gente funciona, é um pouco da nossa história. Legal. E queria falar com vocês sobre as ambições estratégicas da SPX, né? Você pode falar um pouquinho do que vocês têm de ambição estratégica para os próximos anos, né? Vocês têm planos, por exemplo, de expansão internacional, novas estratégias em desenvolvimento, ou mesmo iniciativas para ampliar o acesso do investidor a produtos sofisticados? Pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Vamos lá. Eu acho assim, os próximos anos, eu acho que a gente tem aí uma meta de consolidar bastante aí as coisas que a gente criou aí nos últimos anos, né? Então, seja consolidar a nossa presença lá fora, né? Seja consolidar essas verticais mais novas, né? Lá fora, por exemplo, recentemente a gente contratou diversos times de gestão em Nova York, em Singapura, né? Então a gente pretende continuar expandindo dentro desses mercados, né? E nos aproximando também dos investidores é, lá fora. Apesar aí do cenário aí de bastante incerteza aqui no Brasil, enfim, bastante volatilidade econômica, a gente tem visto um interesse crescente assim pelos investidores estrangeiros, pelos nossos produtos, pela SPX, a gente tem conseguido aí ficar no radar dos principais investidores lá fora, tem conseguido se tornar aí uma referência aí de Brasil. Então a ideia é continuar, né, expandindo esses horizontes lá fora e atraindo cada vez mais também investidores estrangeiros, né, agregando nessa nossa base aqui de Brasil, que já é uma base bem relevante. É, a gente, por enquanto, não tem planos de nenhum negócio novo, assim, estamos bastante realmente focados no desenvolvimento desses negócios que a gente já tem. A gente tem bastante coisa para fazer aí na vertical de crédito, bastante coisa para fazer na vertical imobiliária. Então, acho que esse aí, por enquanto, são os nossos planos aí. Entendi.
E eu queria te ouvir também, Bruno, sobre o processo de concepção e desenvolvimento de novos produtos, né? Como é que funciona isso aí na SPX, né? Quais critérios ou premissas são priorizados na hora de tirar uma ideia do papel aí na casa? Legal, ótima pergunta, Jamile. Os nossos fundos, eles são conhecidos na indústria como fundos assim mais sofisticados e mais arrojados assim do que a média da indústria, né? A gente busca estar sempre ali na vanguarda ali em termos de desenvolvimento. E como a gente tem uma regra muito rígida de investimento dos sócios nos fundos, né, e reinvestimento também da remuneração dos sócios e tal, normalmente nós que fazemos a cota um, né, digamos assim, de todos os produtos. Então, o próprio partnership da SPX ali é o primeiro teste de viabilidade ali de qualquer produto, né? Mas assim, o processo normalmente ele se dá da seguinte forma: normalmente as demandas, as provocações vêm da área comercial, né, a área de relação com investidores, é quem está ali na linha de frente, conversando com os investidores, com os parceiros comerciais, né? A gente busca ter um cuidado muito grande com essas demandas, né? A gente sabe que tipicamente o investidor ele tem uma cabeça muito de curto prazo, olha muito para a performance recente, né? Então a gente tenta filtrar bastante essas demandas. A gente tem uma cabeça de tentar criar produtos que sejam o máximo atemporais possível, né? Ou seja, produtos que sejam mandatos o mais flexível, né, possível, porque o Brasil é muito cíclico, né? Tem muita volatilidade econômica, então se você faz um produto que você tem pouca flexibilidade, muitas vezes você fica amarrado, os ciclos mudam muito rápido. Outro dia a Selic era 2%, ninguém queria falar de crédito, só se queria falar de ações e alternativas. Agora a Selic está aí perto de 15%, agora só se quer falar de renda fixa isenta e vai acabar a classe de ações e alternativos, enfim. Então a gente busca tirar um pouco desse barulho, né, e busca olhar um pouco mais à frente, assim. É, e acho que, por fim, uma coisa bem importante é tentar definir o preço certo, né, para cada produto, para cada fundo, né, ou seja, as taxas, né, de acordo com o nível de risco, de acordo com o retorno potencial do produto. Enfim, eu acho que é um pouco assim que a gente pensa na concepção dos nossos fundos. Falando agora sobre a participação da SPX na premiação Outliers InfoMoney. A casa se destacou em 4 categorias, como a gente falou no começo da conversa, né? Sendo uma delas a de gestora do ano, na qual a SPX ficou em segundo lugar. Bruno, qual que é o diferencial da gestora que contribuiu para se destacar nessa categoria? A gente ficou assim muito feliz, né, com esses prêmios. Logicamente, depois de um ano bem difícil, como foi 2024, né, a gente conseguir entregar resultados muito bons e ganhar esses prêmios é um motivo de satisfação, né? Mas ali no final do ano o taxímetro vira e a gente tem que começar tudo de novo, né? E se destacar de novo no ano seguinte, né? Esse aqui é um negócio assim de consistência, né? Então, eu diria que mais importante do que ganhar o prêmio é todo ano estar lá na premiação, né? Todo ano estar lá entre os melhores, conseguir ganhar prêmios nas diversas verticais, né? Ou seja, conseguir fazer um trabalho bom de destaque, né? Nos diferentes negócios. Eu acho que a gente tem conseguido isso, né? A gente tem conseguido. Ano passado a gente ganhou o prêmio tanto na vertical de multimercado quanto de ações. Os nossos fundos de crédito também foram muito bem ano passado, né? Então acho que a gente teve uma performance boa ali espalhado em toda a gestora. Eu acho que assim, os nossos diferenciais são essa cultura muito forte de partnership, né? Meritocracia, né? Um alinhamento de interesse muito, muito forte dos sócios com os investidores, né? Os sócios investem uma parcela relevante do patrimônio nos próprios fundos. Um grupo de sócios que também trabalha junto há muito, muito tempo, né? Os fundadores estão juntos há mais de 25 anos, né? Outra coisa que eu destacaria são equipes de gestão muito robustas, né? Em geral, bem maiores assim do que a média do mercado. Equipes de gestão exclusivas, ou seja, cada vertical nossa tem o seu próprio time de gestão, com foco total, com um alinhamento em termos de remuneração, né, muito bem pensado. E acho que o outro destaque nosso é essa presença global que eu coloquei, né, para você. Eu acho que estar lá fora, né, nesses diversos escritórios, ter gestores lá fora, ter economistas lá fora, também acho que nos posiciona
de uma maneira diferente. Entendi. Legal, Bruno. Passando agora para os fundos, né, mais especificamente. A SPX se destacou em 2 fundos de previdência, né. Ganhou como o melhor fundo de previdência de renda variável com o fundo SPX Long Bias Prev, e em terceiro lugar na categoria melhor fundo de previdência multimercado, com o fundo SPX Lancer Prev. Os 2 são fundos de previdência, né, mas na prática, queria que você me falasse qual que é a diferença entre eles e eu vou te pedir também para detalhar qual é o diferencial desses fundos, né, e a estratégia adotada na alocação de cada um deles. Essa é 3 perguntas em uma. Tá, legal. A gente ganhou esses 2 prêmios aí dentro do universo da Previdência, né? A gente tá no mundo de Previdência desde 2018, então já é uma história aí já longa. A gente, dentro da Previdência, sempre buscou ter fundos sofisticados, então sair um pouco assim, do básico, né? Vamos colocar assim. É, a gente sempre buscou ser protagonista aí no desenvolvimento dessa indústria, que realmente, assim, em 7 anos, né, eu acompanhei isso de perto, tem se desenvolvido muito, né, a política de investimento cada vez mais flexível, cada vez mais sofisticada, produtos cada vez melhores, cada vez mais correlacionados e mais próximos aos fundos tradicionais, né? A gente, por exemplo, foi a primeira gestora a ter um fundo de previdência que investia no exterior, lá em 2018, né? E hoje a gente tem fundos de previdência multimercado, de ações e de crédito, ou seja, nessas 3 grandes verticais, né? Aí falando aí especificamente dos fundos, o Long Bias Prev é um fundo de ações, né? Uma abordagem ali fundamentalista micro, mas também uma abordagem macro, acima disso, né? Ele busca seguir o Falcon, é, que é o nosso carro-chefe aqui da vertical de ações, é um fundo com 13 anos de histórico já, então essa estratégia de investimento, vamos colocar assim, ela é uma estratégia bastante antiga aqui na SPX, né? Bem mais antiga do que o próprio Long Bias Prev. É, e diferencial do fundo, acho que é um mandato flexível, como eu coloquei, assim, mandato flexível, que permite você se ajustar, né, à volatilidade econômica de Brasil. Então, você pode mudar a exposição comprada em ações, você pode ter venda de ações, você pode ter posições em outros mercados como juros, commodities, crédito, enfim, eu acho que essa é a grande graça desse fundo dentro do mundo da Previdência, né? É, o Lancer, ele é o nosso fundo de previdência mais antigo, ele começou ali no início de 2018. Ele é um fundo multimercado tradicional, juros, moeda, ações, commodities. Ele segue aí à risca a estratégia multimercado tradicional da casa, que tem 15 anos, né? Nesse caso, com um pouquinho menos de risco, um pouquinho menos de volatilidade. É um fundo que tem hoje aí em torno de 16 times de gestão, né? Então, uma gestão bastante diversificada, e é um fundo que faz tanto o Brasil quanto os mercados internacionais, né? Então, tem atuação global. Acho que é assim que eu colocaria esses 2 fundos. Entendi. E a SPX também levou para casa o troféu de segundo lugar entre os melhores fundos de ações com o fundo, justamente SPX Falcon. Por que na sua avaliação esse fundo se destacou na premiação, né? O que torna ele atrativo? O Falcon, ele é o nosso carro-chefe, né, da vertical de ações. É o nosso maior fundo de ações, é o fundo mais antigo, é um fundo que já tem aí em torno de 13 anos, com um histórico muito consistente de retorno, né, e com a volatilidade bem abaixo da bolsa, ou seja, é um fundo que tem um risco-retorno muito melhor do que a bolsa, né? Eu acho que eu destacaria 2 coisas assim no Falcon, né? A primeira é a equipe de gestão, né? Que é uma equipe muito experiente, muito robusta, equipe grande, exclusivamente dedicada, né? Então aos fundos de ações, então sem um foco total ali nos fundos de ações. E outra coisa que eu destacaria do Falcon é um pouco daquilo que eu falei também do long bias prev, né? É o mandato flexível, né? Então a gente entende que esse mandato long bias, que em português é viés comprado, né? Onde você tem flexibilidade para ajustar, né, a sua exposição à bolsa, e você tem flexibilidade para ter short em ações, ter outros fatores de risco como juros, commodities, enfim, investir no exterior, né? Eu acho que isso é que o torna esse produto muito especial. Você mistura ali toda a expertise de análise de empresa do nosso time, né, de analistas,
com esse DNA macro da casa, né? Esse DNA macro ali por cima, definindo melhor ali o risco do fundo. Então, acho que isso tem feito o fundo ter realmente uma relação de risco-retorno muito boa aí ao longo do tempo. Certo. Bom, para a gente fechar então a nossa conversa, eu queria que você me falasse, quais são as principais oportunidades para o investidor que a SPX vê atualmente, né, e qual é a dica para o investidor aproveitar essas oportunidades da melhor maneira? Assim, eu não destacaria assim, nenhuma oportunidade específica, tá? Mas eu colocaria assim, eu acho que nesse momento, Jamile, o mais importante é o investidor ter um portfólio equilibrado, né? É, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como a gente costuma falar. A gente acabou de atravessar uma volatilidade econômica muito grande, uma mudança muito importante de juros, né? Os juros aí saiu de 2 para perto de 15. Isso desorganiza totalmente o sistema, né? E acho que tira muita visão assim de longo prazo do investidor, né? A gente sabe que tem que tomar muito cuidado para não perpetuar demais as análises, né? Achar que as coisas vão ficar assim para sempre, que o juro vai ficar alto para sempre, né? Que não vale a pena ter produtos que não sejam renda fixa, enfim. É, e eu acho que tem muita oportunidade por aí, assim, tem muito ativo largado aí na bolsa, boas empresas, fundos imobiliários muito descontados, fundos de infraestrutura muito descontados. Então, acho que tem muita coisa muito interessante, assim, como eu falei, eu acho que tomar cuidado para não colocar assim todas as fichas, né, na renda fixa isenta, manter um certo nível de diversificação sim no portfólio, né, bons gestores, bons produtos, bons fundos, tem que sempre fazer parte de qualquer carteira, né? Acho que esse ano está todo mundo aí, por exemplo, surpreso aí com a força da bolsa, né? Os investidores estavam super pouco alocados, inclusive institucionais, investidores mais sofisticados, né? E acho que inclusive explica um pouco aí desse movimento, e agora a gente está vendo todo mundo, né, se questionando se não estava com muita ficha na renda fixa, enfim, nesses produtos isentos, e se não está na hora de tomar um pouco mais de risco, né? Então acho que um pouco assim da minha sugestão é essa. Maravilha, Bruno. Bom, eu queria te agradecer pela conversa aqui, pelas informações que você trouxe, enfim, pela sua participação. Muito obrigada, viu? Obrigado, Jamile, obrigado aí, Infomani, obrigado pelo espaço. Agradeço bastante, foi bem, bem, bem proveitoso.